Bom, vamos falar mais sobre essa volta do Conselhão, agora com o Alexandre Borges, que já está com a gente. O que acha, Borges, dessa iniciativa? Uma ideia que já vigorava durante o primeiro governo Lula, né? Ou uma ferramenta, um mecanismo que já estava em vigor em governos anteriores do presidente, que voltou agora. O que acha, Borges? Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Olha, em primeiro lugar, o Conselhão não vai resolver nada. Isso todo mundo sabe, é uma coisa para inglês ver, é uma grande festa, um coquetel que se reúne todo mundo, mas eu acho que o bom senso, o senso comum mostra, e qualquer empresário que estava lá, e pelo menos metade era de empresários, CEOs, eles sabem que se eles tiverem que tomar uma decisão, eles não botam 246 pessoas numa sala para tomar uma decisão. Então, assim, não tem uma função prática. Mas, vocês vão me permitir ser um pouco mais teórico aqui, é a realização do que é a social-democracia. O que é a cabeça da social-democracia? É essa ideia onde você tem uma parte do que se entendia por capitalismo, uma parte do que se entendia por socialismo / comunismo no tempo da Guerra Fria. A social-democracia ela vem com uma ideia de que ela tem o melhor dos dois mundos, é o chamado socialismo democrático, enfim, onde você tem na cabeça dos social-democratas, que não é meu caso, eu não sou social-democrata, mas o que a boa literatura diz sobre isso? Que é essa ideia onde você aceita o capitalismo, você aceita a ideia de que você precisa de produção capitalista para o desenvolvimento econômico, mas a sociedade e os capitalistas não podem ser deixados sem a tutela estatal. Então, é muito simbólico que essas pessoas se reúnam em Brasília, num evento promovido pelo Estado, com o pronunciamento do presidente da República, do ministro da Fazenda, da ministra do Planejamento, que diz que o Conselhão é um braço dela, do ministério dela. Ou seja, não é a sociedade civil forte, vigorosa, produtiva, pressionando o poder pelas pautas mais importantes da sociedade. A ideia social-democrata não é o fim do mundo, não é o horror, mas não é o modelo que eu, por exemplo, acredito. Né? Para dar um exemplo, para sair da teoria e chegar na prática, a gente viu nessa semana a PL das fake news. Ali você teve uma pressão da sociedade civil. O governo teve uma ideia, o projeto original nem era de governista, era do senador Alessandro Vieira, depois é que veio o Orlando Silva, mas aquilo desagradou vários setores da sociedade, empresários, as empresas das plataformas, defensores da liberdade de expressão, movimentos sociais mais para o lado liberal. Você teve bolsonaristas, que aí é diferente, eles estavam querendo simplesmente liberdade para fake news, mas, de qualquer jeito, você tinha a sociedade reagindo contra o poder, contra o governo, e aí o governo recuou, o Arthur Lira tirou da pauta porque sabia que ia ter uma derrota fragorosa para o governo. Então ali o Brasil teve uma coisa muito rara, que foi a sociedade pressionando o poder a fazer o que ela pensa. No caso da social-democracia, você tem isso, você tem conselhos, esses representantes da elite, que basicamente quem estava lá é a elite brasileira, muito bem representada, o povo nem tanto, mas a elite brasileira estava lá em peso de quase todos os setores, e nessa convivência amistosa, festiva da elite com o governo, eles fazem boas reuniões, conversam, fazem brindes, dizem que vão melhorar o mundo, que o mundo vai ser mais sustentável, que vai ter menos desigualdade, blá, 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 mas quem vai acabar tocando as coisas é o governo mesmo, do jeito dele, com o que ele pensa. Então, não são pessoas mal intencionadas, o social-democrata ele acredita naquilo, ele acha que aquilo é o melhor, mas não é a minha visão. Eu acredito mais numa sociedade conservadora liberal, e dentro de uma sociedade desse sentido, você teria uma economia mais livre, você tem a sociedade, ela com seus próprios movimentos que pressionam o governo e não atuam como conselheiros sob a tutela do Estado.
Ok, aí a análise de Alexandre Borges. Valeu, Borges. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã.